Logo no começo da Bíblia, há uma história que, para mim, é a história mais fascinante, intrigante e reveladora que conheço. E eu sei que existem muitas interpretações sobre essa história. Eu mesmo, como seminarista por vários anos, por muito tempo acreditei numa interpretação específica dessa história, que talvez é a interpretação mais comum. Mas, ao mesmo tempo, internamente, algo me dizia que talvez houvesse algo a mais nessa história, que talvez nós ainda não tivéssemos entendido isso. Mas que história é essa? É a história da origem do homem. E mesmo que você já tenha refletido sobre ela, mesmo que você já tenha sua interpretação, mesmo assim eu te convido a olhar para essa narrativa tão fascinante de um outro ponto de vista. Isso verdadeiramente mudou minha vida e pode mudar a sua também. Então vamos lá. Segundo a narrativa, Adão e Eva habitavam um lugar feito por Deus chamado Jardim do Éden. E ali eles viviam plenos e abundantes. E a partir da narrativa, nós também podemos concluir que Adão e Eva eram íntimos de Deus. Deus conversava com eles o tempo todo, e a história diz que ambos, tanto Adão e Eva, estavam nus e não se envergonhavam disso. Pense comigo, você tende a não se envergonhar quando está nu diante de alguém com quem você tem muita intimidade. Então eles eram íntimos a Deus. E Deus disse a Adão: você pode comer livremente de todas as frutas das árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, você vai morrer. Duas coisas sempre me intrigaram nessa parte da história. Por que a árvore proibida era a árvore do conhecimento, também chamada do bem e do mal? Não seria bom que o homem conhecesse o bem e o mal? E por que Deus disse que se o homem comesse a fruta da árvore do conhecimento, ele morreria? O conhecimento não era uma coisa boa? Porque o conhecimento seria a causa da morte do homem. Mas tem uma terceira coisa, mais intrigante ainda. Havia nesse mesmo jardim uma serpente tagarela. E segundo a narrativa, ela era a mais astuta entre todos os seres. E era ela, essa serpente, que ficava instigando Adão e Eva a comer a fruta do conhecimento. Por que Deus colocaria uma serpente, o animal mais astuto de todos, para induzir Adão e Eva a comer a fruta do conhecimento, se eles não eram para comer essa fruta? Que tipo de Deus faria isso? Certamente não um Deus que era amor. Bom, chegou um dia em que o que parecia inevitável aconteceu. Influenciado pela serpente tagarela, Adão e Eva acabaram comendo a fruta da árvore do conhecimento. E o que sucede após? Deus havia dito a Adão que caso ele comesse a fruta, ele morreria. Mas aparentemente não foi isso que aconteceu. O que aconteceu? A primeira coisa, estranhamente, foi que Adão e Eva perceberam que eles estavam nus. E em seguida, Deus aparece procurando por eles, ou seja, ele não os encontrava mais. Por quê? Porque eles se esconderam porque sentiam vergonha por estarem nus. Algo aqui parece ficar muito evidente. E o que é isso? O que fica muito evidente nessa parte da narrativa?
fica evidente que ao comer a fruta do conhecimento, há uma separação entre o homem e Deus. Deus não encontra mais Adão e Adão e Eva, pela primeira vez, sentem vergonha diante de Deus porque estavam nus. Então, há uma separação. E qual é a consequência dessa separação? Está claro ali na Bíblia. O sofrimento do homem. É a partir dessa separação que nasce o sofrimento. Há toda uma lista de consequências ditadas por Deus. E todas são sofrimento. E mais, o homem agora está sozinho. Ele vai ter que comer o pão com o suor do seu trabalho. Por anos, isso mexeu comigo. O que isso quer dizer? Primeiro, eu nunca entendi por que eu tinha de ser punido pelas atitudes de Adão e Eva. Eu lembro que eu devia ainda ser um pré-adolescente. Eu tinha que ir na roça com meus pais e com meus irmãos. E numa tarde quente de janeiro, eu cheguei a sentir raiva de Adão e Eva. Por quê? Porque se não fosse por causa deles, eu pensava, eu ainda estaria no paraíso. Mais tarde, no seminário, eu perguntava aos padres por que nós haveríamos de sofrer por comer da fruta da árvore do conhecimento. Por que essa escolha seria a causa do nosso sofrimento? E não me entendam